Quando eu fiz a abertura hoje, eu falei que as manhãs da inovação, elas, no fundo, funcionam como uma via de mão dupla, né? A gente tem a oportunidade de ouvir informações interessantes por profissionais abalizados, mas também a gente tem a oportunidade de interagir com pessoas, né? Ou que a gente está revendo depois de muito tempo, ou algumas que nós estamos conhecendo hoje aqui pela primeira vez. E, entre elas, para mim, estou tendo o prazer hoje de conhecer o Paulo Antolini, o Paulo Salvio Antolini, que vai ser, então, responsável pela terceira palestra da manhã. Como eu havia explicado, logo em seguida nós vamos ter uma mesa aí para a gente poder interagir mais com os 3 palestrantes. E o Paulo, então, ele dá continuidade à apresentação que o Sérgio está fazendo sobre gestão de pessoas nos projetos, focando, então, o tema da inteligência emocional. E o Paulo, então, compondo aí o perfil eclético de palestrantes, ele é formado em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de São Paulo, em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itatiba, que é a atual Universidade de São Francisco. E ele é especialista também em programação neurolinguística pelo Instituto de Programação Neurolinguística Aplicada, credenciada por Richard Bandler. Administrador e consultor de empresas. Então, um prazer tê-lo aqui, Paulo, e eu chamo agora, então, para a sua apresentação. Peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. Eu, ao entrar aqui, gostei muito de ver esse painel, onde ele fala de inovação, né? Agir de uma forma nova. E isso é algo que a gente fala muito e faz pouco. Mas é muito legal isso daqui, principalmente que embaixo diz assim, integrando o humano e o tecnológico para a sustentabilidade organizacional. Vocês devem saber, o Brasil é um dos maiores celeiros de cientistas e pesquisadores do mundo. Aonde vocês forem no mundo, encontrarão cientistas brasileiros, pesquisadores brasileiros, que estão, é lógico, com o nome, sob a caixinha de alguém, algum chefe de equipe, mas que estão tendo uma participação ativa muito grande, muito forte no trabalho que estão fazendo, nos projetos que estão desenvolvendo. Enfim, o Brasil tem uma competência na formação da mão de obra especializada naquilo que muitos nós chamamos, e vocês trabalham muito isso, né, que é o capital intelectual existente, fantástico, né? A única parte que complica um pouquinho é exatamente o humano, né? Enquanto humano tecnológico, eu sou muito bom, enquanto humano e atuando de uma forma integrada e equilibrada, eu ainda sou imaturo. A América Latina tem essa dificuldade. Nós ainda estamos nascendo, né? E falar de inteligência emocional é falar de pessoas que descobriram mecanismos que fazem a pessoa acelerar o seu processo de crescimento e de maturidade emocional. Há vários autores, o mais conhecido é Goleman, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu gosto muito dessa lâmina, porque é ela quem revela vários significados. O capitão do Titanic não gostou muito, né? Ele achava que ele conseguiria superar aquele gelinho, e temos o resultado aí. Expressa muito bem o ser humano enquanto conhecer a si mesmo, né?
Nós temos uma teoria muito severa que diz assim: o homem conhece do funcionamento do seu cérebro apenas 3%. Essa é a corrente mais severa. Há uma outra corrente que diz que o homem conhece 17%. E, há pouco tempo, vocês já ouviram falar de Chico Xavier, ele dizia que o homem conhece 10%, né, do funcionamento do seu cérebro. Conhecer o funcionamento do seu cérebro não significa que aquilo que você não conhece não esteja acontecendo. Então, vamos pegar essa da média, né, 10%, 90% do nosso cérebro está trabalhando e nós não sabemos para onde nem para quem. Eu costumo dizer que eu sou o meu principal inimigo. Não existe outro mais perigoso do que eu mesmo. Cada um de nós somos nossos principais inimigos. Nós nos boicotamos o tempo inteiro. Nosso cérebro constrói informações que nós juramos ser verdade e não é verdade. Então, nós precisamos ter um grau ampliado de consciência para que a gente consiga entender melhor esse mecanismo e trabalhar com isso. O meu artigo que sai essa semana chama-se Consciência da Inconsciência. Eu preciso ter consciência de que há muitas coisas que eu não tenho consciência e que estão atuando, que estão agindo. E, a partir daí, eu começo a me aprofundar um pouco mais. Os cientistas dizem que o iceberg tem 7/8 de seu volume abaixo do nível do mar, está submerso, e apenas 1/8. Se fizermos a divisão, vai dar 10%. 10% acima, 90% abaixo. Ou seja, nós temos muita coisa no nosso inconsciente para ser descoberta. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque vocês citaram, em alguns momentos, a resistência à mudança, a dificuldade de conseguir mudança, enfrentar culturas organizacionais. Por favor, tomem muito cuidado. Muitos que fracassam, após 6, 8, um ano na empresa, dizem assim: não colaboraram comigo, eu cheguei cheio de ideias novas e a equipe me boicotou. Na verdade, quando pesquisado, descobre-se que ele não respeitou a cultura do local. Ele não teve o trabalho de ver como as coisas transcorriam, como as coisas funcionavam, e ele, é lógico, foi excluído. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Mas, voltando para cá, nós precisamos começar a olhar para nós mesmos com olhos mais amigos, sem julgamento. Estou certo ou estou errado? Um dos principais entraves que nós temos para podermos olhar as coisas como elas são. Quando você falou do já que, né, já que tirei essa parede, que tal botarmos um balcão aqui? Já que mexemos nessa janela, que tal fazermos uma porta? Nós temos muito do já que e muito do acho que. Isso como dói, como distorce a realidade. Quer errar menos? Busque em constatações. Vamos constatar. Quais são os fatos? Um dia, dando um curso, eu sempre dou 15 minutos e depois eu inicio, porque senão desrespeito àqueles que já chegaram. E uma pessoa chegou 8h30. Eu comecei às 8h15. E eu disse, no exemplo, o seguinte: não importa qual foi a razão que levou Maria a chegar às 8h30. Ela chegou atrasada. Pode ser que, ao sair de casa, ela tenha descoberto que seu filho estava com febre, foi pegar o remédio para a febre, não tinha, estava o frasco vazio, ela teve que ir na farmácia, voltou e conseguiu chegar às 8h30. O fato é que ela chegou atrasada. Nós não estamos julgando, nós estamos constatando. Então, trabalhar com constatações elimina de nós
situações que fogem do foco, tiram o foco. Só por curiosidade, no café, essa Maria ficou branca. No café, ela veio falar comigo. Ela é mãe de gêmeos, 7 anos tinha na época. Ela foi dar um beijo nos filhos, os 2 com febre. Tinha remédio só para um, ela teve que ir na farmácia. Como acontece isso? Acontece, é um fato. Né? Eu dei o exemplo e bateu. O fato chegou atrasado. Então, vamos olhar os fatos. Vamos olhar sem aquela coisa do eu acho que. Olhar para mim mesmo com os olhos de quem não está julgando, está constatando. E aí eu posso me deparar com meus defeitos, minhas qualidades, meus preconceitos e ver o que eu posso fazer por ele. A inteligência emocional nos mostra caminhos para isso. Né? Por favor. Pode passar de novo. Quantos pontinhos vocês estão vendo nessa tela? Contem e me falem, por favor. Vamos para outra tela, então. São horizontais paralelas ou estão inclinadas? E assim existe N telas. Se vocês entrarem no Google e pedirem exercícios de percepção, vocês vão ver N exercícios, um mais interessante que o outro, onde a nossa percepção não bate com o fato, não bate com a realidade. Tá? Na anterior não tem nenhum ponto, aquilo é uma ilusão de ótica. Nesta também, as linhas são exatamente paralelas e dá essa impressão de estarem todas. Se eu sou teimoso, se eu sou dono da verdade, eu juro que está inclinada e não aceito contestações. Muitas vezes eu faço isso. Eu me agarro a uma percepção, eu esqueço que nosso cérebro, ou nós, vamos falar em nós, tem memória seletiva, ele registra o que ele quer, nós registramos o que nós queremos e desprezamos o restante. Consequentemente, na hora de haver uma manifestação, se eu não tiver a abertura para ouvir as outras percepções, o que vai acontecer? Eu vou negar aquilo. Não, isso que você está falando não existe. O que existe é o que eu vi. Então, a importância de estarmos abertos, né, e não sentirmos que isso nos ameaça. Só um parênteses ao assunto, mas também dentro dele. Há tantas verdades quantas pessoas existirem. Realidade só a que eu vivo. Então, a sua verdade não nega a minha verdade. Se eu colocar que só existe uma verdade, o que ele está falando não bate com o meu, das duas uma. Ou ele ou eu estou errado. É lógico que eu não vou querer estar errado. Várias décadas agindo dessa forma para descobrir que eu estou errado, Marco, não dá. Eu vou bater de frente. Agora, se eu entender, né, que essa verdade é dele, é o que ele vive, e é diferente da minha, eu não me sinto ameaçado. E não me sentindo ameaçado, podemos conversar e compartilhar. Ok? Por favor. O que é inteligência emocional? Sendo bem simples, não complicando, nada mais é do que o equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu ajo com os aspectos emocionais e racionais equilibrados. Se eu sou muito emocional, eu sou chamado de passional, famoso sangue quente. Advogado adora, em caso de crime, advogado adora. Matou envolvido por forte estado passional. Né? E aí vai para a defesa. Se eu sou muito racional, sou chamado do quê? Frio e calculista. E aonde nós devemos estar? Dizem que todos os caminhos extremistas não são adequados. Buda já falava, o melhor caminho é o do meio. Tá? Então, nós temos que estar num equilíbrio. Há pouco tempo, uma cliente em São Paulo,
casada há 18 anos e, desde o primeiro, sabedora de que não era feliz, vim lutando consigo mesma para se separar e não conseguia se separar, e não se separava. Passou por vários terapeutas, e há um mês, exatamente um mês, ela está sozinha, se separou, depois de 18 anos. E ela me disse assim, na sessão da semana passada: Paulo, pela primeira vez na vida, alguém me fez pensar entre aquilo que eu sabia que eu deveria fazer e aquilo que eu sentia por ter que fazer aquilo. Até então, eu nunca tinha parado para refletir nisso. E o que ela teve que refletir para chegar à conclusão e à ação? A razão e a emoção. Ela, racionalmente, sabia que precisava se separar. Cada vez a coisa estava pior. Então, tinha que separar. Mas na cabeça dela ficava: se eu me separo, onde fica meu amor? Ela o ama. E o ama muito. E aí ela descobriu, né, que o equilíbrio das duas coisas é: eu posso me separar e eu sei que eu vou sofrer pela separação, mas é o que eu preciso fazer. E nesse um mês ela diz estar experimentando uma paz interior que desde que ela se casou não sentia. Então, ter o perfeito equilíbrio entre a mente racional e a mente emocional é exatamente isso. É equilibrar, né, os fatos com as emoções, com os sentimentos. Um não nega o outro, um não contesta o outro. Nós vamos falar um pouquinho de empatia, vamos falar de relacionamento. Você pode ter N motivos para alguma coisa. Isso não nega ocorrências. Então, eu entendo o que você está passando, porém, essa é a grande dificuldade do gestor, né? Na hora do porém. Ou ele é radical, e aí ele é abrupto e desconsidera o outro, ou ele se perde num relacionamento afetivo que se estabeleceu entre comandante e comandado, e aí ele não sabe mais se posicionar. E aí a pessoa chega e fala: Paulo, mas eu saí dessa equipe agora, eu fui promovido a coordenador deles, a gerente deles, e eles não me respeitam. E aonde fica isso? Né? Nessa dificuldade de compreender, porém não se afastar. Saber o que é necessário. Ok? Por favor. Essa lâmina é só para mostrar anatomicamente onde está cada uma dessas partes que estamos falando. A parte racional é o neocórtex, ou seja, essa parte externa cheia de cobrinhas, cheia de dobrinhas. É aí que está o nosso raciocínio, é aí que nós temos localizado no cérebro a parte racional. E a emocional é o que chamamos de amígdala, não tem nada a ver com da garganta, que é um pontinho aqui em cima, onde termina a coluna vertebral. Sobre ela está um gânglio, e é ali que está localizado o centro das emoções. A forma de que se chegou a descobrir isso em 1800 e qualquer coisa é muito interessante, mas é longa. No final tem indicação de um livro, e lá tem, né? Então, mas só para vocês saberem aonde em mim, no meu cérebro, as coisas estão localizadas. Aí, embora o que comande está aqui. Por favor. Contar até 10. Isso é só uma dica para vocês, né? Eu acho que todo evento tem que ter alguma coisa prática para se usar. Por que vocês acham que existe esse ditado? Antes de fazer qualquer coisa, conte até 10. Quem poderia me dizer? Porque você vai buscando outras relações e procurando... Vai refletir, vai buscar outras relações. O que mais? Perde a concentração. Como? Perde a concentração e se desvia do foco. Perder a concentração. O que mais?
tempo para o equilíbrio, é a que mais se aproxima. Os estímulos chegam para nós por várias vias nervosas. A via mais rápida é a que leva ao amígdala. Então, contar até 10 significa dê tempo de que essa mesma informação que chegou para o seu centro emocional chegue ao seu centro racional, para daí você poder agir de uma forma equilibrada. Porque senão vira realmente bateu, levou. Olhou feio, estou olhando feio também. Tá ok? Então, contar até 10 tem esse significado. Dá um tempinho. Alguém falou alguma coisa que choca? Olha, expresse que está chocado. E dá um segundinho. Deixa chegar lá no pensante. Como é que eu vou dizer isso? Tá? Vamos em frente? Existem também aqueles que falam, Paulo, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Primeiro que é uma posição muito cômoda, né? Sinal que eu não tenho que fazer nada para me esforçar, para modificar. É uma coisa que, por favor, se tem alguém aqui que costuma dizer, se melhorar, estraga, guarda para si, não diz mais nada para ninguém sobre isso. É a maior assinatura de preguicite que eu já vi na vida, para não falar vagabundice. Se melhorar, fica melhor ainda. Imagine se um pesquisador se desse por satisfeito quando ele termina um projeto, ele faz uma descoberta. Se melhorar, para quê? Se melhorar, estraga. Então, não falem isso, pelo amor de Deus. Por que não adianta ser nervoso? Por que agir explosivamente, agir no momento do sangue quente, nos prejudica? Provado neurologicamente. Nós temos aqui 2 células nervosas, tá certo? 2 neurônios. Todas as informações são através dos neurônios. Só que eles não se encostam. Pode reparar, aqui um está afastado do outro. O que faz com que uma passagem de informação de uma célula para outra ocorra é um campo energético que cerca essa terminação nervosa. Se nós estamos nervosos, nós estamos com o cérebro a todo vapor, esse CP... Cadê? Então, essa área é chamada de sítio. Por favor, mude. Se nós estamos com o cérebro a todo vapor, nós temos aqui ciclos por segundo. Quanto maior for a intensidade disso, menor é a quantidade de energia acumulada. A pergunta, eu conheço a resposta, mas, para poder dar sequência, tem que fazer a pergunta. Quem ainda não passou por uma situação de estresse tamanha que, na hora que recebeu a notícia, ficou sem saber como agir, ficou meio que atrapalhado. Ficou, eu ainda não pus a cabeça no lugar. Eu acho que todos nós já passamos por isso, não é? E o que aconteceu nesse momento? O impacto fez com que nós tivéssemos um funcionamento neurofisiológico aceleradíssimo. Falta um, por favor. Esse sítio onde se acumulam as energias, eles fazem o quê? Se eles transmitem, ajudam a transmitir a informação, e se eu limpei esse sítio, se eu limpei essas energias, a informação vai passar truncada, vai passar quebrada. Eu não recebo tudo o que eu preciso para poder ter uma reflexão sobre o assunto, uma análise detalhada do que está acontecendo, botar a cabeça no lugar. Aí vou para casa, durmo ou não durmo, no dia seguinte, mais calmo, mais tranquilo. Poxa, por que eu não vi isso na hora? Porque na hora o seu sítio estava carpido. Tiraram toda a plantação de energia que existia no volume.
é como uma enchente no rio. No leito do rio está uma série de objetos, entulhos, uma série de coisas. Se vem uma enchente, o que ela faz? Faz com que a água se avolume, se revolte, e, ao se movimentar com muito movimento, ela leve tudo isso embora. O exemplo é bem esse, né? Quanto mais nervoso eu tiver, menor é a quantidade de energia disponível nas transmissões sinápticas. Ok? Por favor. Muita calma nessa hora. E aí lembre-se da inteligência emocional. Se eu estou nervoso, é melhor não tomar nenhuma decisão, não falar nada, né? Porque posso fazer bobagem. Por favor, o próximo. Então, só reforçando, razão e emoção em perfeito equilíbrio entre si. Eu preciso fazer isso, mesmo que isso me doa, mas é o que deve ser feito. Ou, isso é tão importante para mim que eu abro mão do que eu teria se eu fizesse, porque eu dou, nesse momento, mais importância a essa situação. Eu estou equilibrado. Ok? Por favor. Aqui nós vamos falar como nos colocamos no mundo. Nós emitimos ondas, energias. Agora, nos Estados Unidos, saiu uma nova moda, ou um novo tema, que é liderança ressonante. Talvez alguns já tenham ouvido falar alguma coisa, mas é o que está aí. Uma parte, gente. Eu tenho alguns poucos anos de experiência. E nesses poucos anos de experiência, eu tenho notado que, como eu quero me destacar em alguma coisa, eu pego o que já existe, mudo de nome e apresento como novo. Na verdade, é a mesma coisa. Antigamente se falava em equipe. Você precisa formar uma equipe, né? Aí, um dia, estava tão explorado falarmos em equipe, que alguém teve a genial ideia de falar que não, temos que formar um time. Time é mais do que equipe, é a mesma coisa. Não mudou nada. O conceito é o mesmo. Time ou equipe são aquelas pessoas que, reunidas, estão todas comprometidas com o resultado final e não apenas com o resultado dela. Nós seríamos um grupo se, ao estarmos aqui na frente, cada um tivesse preocupado apenas com a sua apresentação. Nós nos tornamos uma equipe se, ao estarmos fazendo a nossa parte, nós estamos preocupados em passar a vocês algo que vocês saiam. Arnaldo trouxe a informação A, Sérgio a informação B, Paulo completou com a C, e eu saio daqui com alguma coisa nova. Ok? Então, nós temos que lembrar que há muitas coisas aí que estão só com um nome novo, uma roupagem nova, mas já é existente há muito tempo. Essa liderança é um dos casos, né? Uma parte também. Cadê a folhinha? Ainda tem tempo, né? Eu preciso ficar atento nas folhinhas, porque eu vou trazendo a partes e complica, né, Sérgio? Principalmente vocês, um centro de tecnológico, nós precisamos diferenciar conhecimento de sabedoria. Conhecimento é deter informações. E nós estamos vivendo a época de adquirir informações, né? Nós estamos falando, estamos recebendo informações pelo que está sendo dito, pelo computadorzinho de mão e por uma série de outras formas. Estão jogando em nós uma bagagem tão grande de informações, e nós estamos ali adquirindo, aí pegando. Aí eu preciso ver isso. Nossa, eu preciso pesquisar. Não, eu preciso ler mais sobre aquilo. A sabedoria é a execução daquilo que você conhece. Apenas conhecer não basta. Você faz isso? Faço. Então você não sabe. Então você sabe. Você faz? Não faço. Então você não sabe. Você só conhece. E nós precisamos nos dedicar um pouco mais ao fazer. Se vocês pegarem as últimas pesquisas relacionadas à contratação de mão de obra mais qualificada e imediata dispensa, vocês vão ver que o índice
é altíssimo, porque aquilo que eu coloquei no papel não corresponde àquilo que eu faço. Então, eu tenho vários cursos, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho MBA, eu tenho... E, na hora que eu vou para a prática, eu não domino. E aí eu sou trocado. Ok? Então, vamos começar a olhar esse ponto, até onde eu estou transformando o meu conhecimento em algo que eu aplico realmente. Tá? Por favor. Na transmissão de energia, nós podemos tê-la de forma favorável ou desfavorável. E Coleman diz que, quando nós temos uma energia boa sendo emitida, nós temos uma energia ressonante. Ou seja, estamos todos na mesma sintonia, na mesma faixa de vibração. E é aquela situação onde, quando o líder ressonante chega, ele faz o que tem que fazer, ele ouve as pessoas que tem que ouvir, e aí, quando ele determina ou ele expõe o que tem que expor, quando ele sai, as pessoas estão bem. As pessoas estão se sentindo harmoniosamente ao contexto em que estão vivendo, em que estão colocados. E estão estimuladas, estão motivadas. Outra parte, ninguém motiva ninguém, viu? Quando descobriram isso, criaram o conceito da heteromotivação, para compensar. Na verdade, o que significa? Motivação é um motor interno, é aquilo que te impulsiona. Então, é uma luz cujo interruptor está do lado de dentro. Eu não posso motivar vocês. Eu posso, sim, estimulá-los. Eu posso, sim, incentivá-los. O meu estímulo pode despertar nas pessoas a motivação. Detalhe também, né? Assim como eu não posso motivar, infelizmente, eu posso desmotivar. O inverso vale. Ok? Por favor. Mas existe também aquele líder dissonante, que é aquele que, quando chegou, fala, ixi, o chefe, como é que eles chamam? O chefe nuvem, né? Quando ele vai embora, fica um sol bonito. Né? É aquele que falta harmonia. Ele tem uma discrepância, sabe? Ele não consegue se conectar com as pessoas, ele não consegue se afinar com as pessoas. E aí é um ambiente tenso, de desencorajamento, é aquele ambiente onde você quer dar uma palavra, você quer expor uma opinião, mas você fala, ele não vai entender, ele não vai... E aí você já se cala, você abaixa a cabeça, você não vê a hora que aquele momento saia, que o sol volte a brilhar, a nuvem vai embora. Né? Nós precisamos observar o quanto eu sou ressonante ou o quanto eu sou dissonante. Falar dela é fácil, falar de você é fácil. Eu falo aqui de qualquer um, agora e de mim. O quanto eu sou isso? Esse é o segredo. Olhe para você. Sabe por quê? Um dia seu chefe vai embora, um dia eu não vou estar mais aqui falando, as pessoas que estão ao seu redor não estão aí, mas você está com você mesmo. Então, sempre olhem por vocês, não pelo meio. Isso volta na motivação. Eu não ganho o suficiente. Salário não é motivação. Se vocês estão esperando que alguém de fora dê, não é o que vai te motivar. Ok? Busque dentro o que é. Essa situação do ressonante, vocês experimentam em qualquer lugar que, ao chegar, você chegou tranquilo com a sua esposa, seu marido, namorado, namorada, enfim, com um amigo, uma amiga, entrou no ambiente e você fala assim, Ica, o negócio aqui está feio. Arrepiei só de entrar. E é literal. Né? Você se arrepia, você sente uma energia no ambiente pesada. Né? Aí cada um dá uma explicação. Mas uma coisa é fato. É um ambiente dissonante. É um ambiente que faz mal. Ok? Qual o caminho para o equilíbrio? Nos ensine. Segundo Coleman, nós temos dois domínios, cada domínio com duas competências. E aqui nós vamos falar rapidamente para chegar exatamente ao ponto. Nós temos a competência pessoal e a social. Por favor. A pessoal, as capacidades
que determinam como lidamos conosco mesmo. Então, as competências pessoais referem-se a mim. E as sociais referem-se ao meio em que eu vivo. Ok? Por favor. Na competência pessoal, nós temos a autoconsciência e a autogestão. A autoconsciência, eu destaquei o mais importante das três, porque não dá para falar de todas. Ela tem o quanto eu conheço das minhas próprias emoções, se eu consigo reconhecer o que vocês fazem, impactam em mim, e como eu ajo em cima disso. Ok? Dentro disso também está a autoavaliação precisa e está a autoconfiança. A autoavaliação precisa Marco, isso que você me convidou para fazer, eu tenho competência para isso. Aquilo que você pediu para eu fazer, eu vou te encaminhar para outra pessoa. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Tá? Eu reconheço minhas limitações. E a autoconfiança, baseado no que vocês já viram em cima, se eu sei o que eu sinto, sei como recebo as coisas, e sei o que eu posso, o que eu não posso, eu sinto os pés no chão. Eu não arrisco desnecessariamente. Por favor. A próxima é a autogestão. Aí entra o autocontrole emocional. E essa parte é que o bicho pega. Como eu controlo aquelas emoções que eu conheci lá atrás? Como eu lido com elas? Principalmente as negativas. Lidar com as positivas é legal, é fácil. Não é? É um abraço, é um elogio que eu recebo, e aí muito assim, metido. Não mereço isso. Todo posudo, né? Eu mereço sim o elogio, você merece sim o elogio, então não se denigram, não tenham falsos pudores. Eu chamo isso de falso pudor. Se eu, lá atrás, eu sei o que eu sei ou o que eu não sei, naquilo que eu sei eu tenho que reconhecer sim. Ok? Isso não é prepotência, não. Então, o autocontrole emocional, ele visa principalmente as emoções negativas. Aí, ela me apronta uma qualquer, pesada, ela chega e eu vou na garganta dela. Aí é aquele bafo, você puxa aqui, puxa ali. Essa é uma forma de manifestar a emoção que eu estou sentindo, a raiva, a ira, né, que ela despertou em mim. Exatamente. E o equilibrado, ou aquele que tem esse autocontrole, ele faz assim. A minha vontade é torcer o seu pescoço. Não fala comigo agora, porque qualquer coisa que você falar agora não vai ser bem recebida. Por favor, me dê um tempo. Eu não estou negando o meu sentimento, a minha emoção, mas eu não estou torcendo o pescoço dela. O maior erro que nós, pais, cometemos é falar para os nossos filhos, você não pode ter raiva, você não pode ter ódio. Por quê? Não pode, se está dentro do ser humano. Nós deveríamos estar ensinando como o filho lidar com a raiva ou com o ódio. Vamos em frente, que eu tenho só 3 minutos. Competência social. A principal delas, na consciência social, é empatia. Tá? Depois vem também consciência organizacional, já foi falado um pouquinho, e aquilo que eu presto de serviço ao outro. Perceber, também serve. Perceber as emoções alheias, volta, por favor. Compreender seu ponto de vista e interessar-se ativamente por suas preocupações. Vamos para frente? E aqui entra levar os sentimentos dos funcionários em respeitosa consideração para poder tomar decisões importantes, capazes de converter tais sentimentos em uma resposta. É muito comum vocês ouvirem falar que a definição de empatia é colocar-se no lugar do outro e saber como ele se sente. Tá bom. E fazer o que com isso? Agora já sei como é que você se sente. E faço o que com isso? O processo empático não termina aí. Eu me coloco no seu lugar, sei agora como você se sente, volto para o meu lugar e ajo coerentemente com isso. Então, se eu sei que Arnaldo é uma pessoa muito responsável, eu tenho que colocar a ele um desvio que ocorreu na execução de algo, eu não preciso chamar a atenção dele, eu posso apenas apontar, porque eu sei que ele por si só já vai se cobrar e vai fazer por mudar isso. E ainda vou ter que dar um ânimo nele, porque ele vai ficar tão chateado, obrigado, tão chateado consigo mesmo. Ai, como é bom ser educado.
Eu não sou socialmente, como é que chama? Correto. Eu tenho umas dificuldades ainda. Então, ele não precisa aumentar a situação. Agora, vamos supor que ela seja desleixada. Né? Eu vou falar simplesmente, e ela vai, tanto faz. Não, com ela, eu sei que ela não leva muito a sério, eu tenho que ser um pouco mais contundente, ok? Por favor. O quarto item, o segundo dentro da competência social, é administração de relacionamentos. Aqui entra o famoso network, né? Desenvolvimentos demais e cultivar as capacidades alheias por meio do feedback, da orientação. Ou como eu me relaciono, como eu passo aquilo que eu preciso passar para os meus colegas de trabalho, meus companheiros, né? Para que as coisas aconteçam. É minha responsabilidade, sim. Né? E eu tenho que fazê-lo. Qual o poder de influência que eu exerço? A catalisação das mudanças, como eu lido e como eu facilito isso. Né? O catalisador é aquele que acelera as reações sem mudar os resultados, tá certo? E o líder tem que fazer isso. Existe um resultado esperado. E os outros dois vamos pular. Nós temos aqui um quadro que liga o PMBOK, então, à inteligência emocional, para que vocês tenham uma ideia. Competência pessoal, eu comigo mesmo. Competência aqui é social, né? Ali em cima. É eu com o mundo, eu com o outro. E o PMBOK traz lá em habilidades interpessoais vários pontos. Um deles é a comunicação, que envolve todos. Então, a partir do momento que eu aprendi a lidar comigo mesmo, eu passo a olhar os pontos que eu me relaciono com o mundo e esses pontos como estão relacionados do outro lado. Ou seja, dentro da consciência social, eu tenho o que é chamado motivação, conhecimento político e cultural. E dentro da administração de relacionamentos, eu tenho os outros itens: liderança, desenvolvimento de equipe, processo decisório, negociação e influência. Ok? Detalhe, como já foi dito aqui, o processo não é estanque. Isso aqui é didático. É dinâmico e uma coisa se interrelaciona com a outra. Uma habilidade se interrelaciona com a outra. Então, ora, eu estou na formação de equipe, por exemplo, desenvolvimento de equipe, está embaixo aqui, mas se eu não tiver um relacionamento empático com as pessoas, fica complicado. Ok? Então, essa é a planilha, é a tela que estabelece uma correlação entre como eu posso entender a inteligência emocional aplicada à gestão de projetos. Mais uma, por favor. Foi visto que 1% de melhoria no clima organizacional, que é a responsabilidade do líder, gera, por favor, 2% de aumento na receita. O clima, como as pessoas se sentem trabalhando, pode responder de 20% a 30% dos resultados. Ok? Só para vermos o final aqui. O líder é responsável de 50%, 70% de como as pessoas se sentem, por favor. É possível mudar? É. Né? Nós precisamos ser proativos e não reativos. Por favor. Pode ir. Pode ir. Não desistam das primeiras tentativas. Quem está tentando já conseguiu, só basta concluir. De novo, se equilibrar, pula. Esse é o nome do livro, né? O Poder da Inteligência Emocional, de Goleman, é da editora Campos. Essa obra ela é muito prática, ela nos dá uma exercitação fantástica. Como vocês veem, nada é complicado, não é muito complicado, não. Em termos de conhecimento, é muito fácil, e nós temos. O que nós temos de dificuldade é a hora de botar em prática. Adquirimos agora, em cima disso, a sabedoria. Isso vocês vão adquirir no dia a dia. Vocês têm 24 horas por dia para fazer isso. Eu venho fazendo há um bom tempo, ainda não concluí o curso. Aliás, quando você estava apresentando, Arnaldo, toda apresentação, se a pessoa sai sabendo tudo, ela foi boa, mas não foi muito. Ela tem que sair com algumas interrogações. E quando você apresentou, você me deixou uma muito grande.
Eu não sei se eu sou um projeto ou se eu sou um programa. Se já fui projeto e agora estou fazendo a mesma coisa, né? Ou se eu estou num projeto constante e também estabeleci, nesse tempo todo, programações que estão sendo postas em prática. Eu quero agradecer a vocês a atenção. Muito obrigado. Convidar o Paulo, o Sérgio, por favor. E uma delícia aí ouvir você, viu, Paulo? Muito bom mesmo. E eu tenho um compromisso com o Arnaldo, por isso que eu nem o chamei aqui para a mesa, que ele já havia dito, ao aceitar o convite, da necessidade de sair no horário que já está até estourando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o microfone para você fazer alguma consideração, se houver espaço aí, alguma interação, tá bom? E, é claro, a mesa está à sua disposição também. Não, de minha parte, agradecer a belíssima manhã, eu acho que foi muito agradável, além de tudo, e aprimorar nossa sabedoria, né? Eu é que me coloco à disposição, se porventura alguém de vocês quiser levantar alguma questão, alguma pergunta para o que eu expus, eu estou às ordens. Primeiro, as senhoritas aqui. Como que você responderia a questão que o último palestrante levantou? Seria um programa, um projeto? Eu preciso conhecer as atividades dele. Ah, uma pessoa? Tá. Você, na sua vida, você tem vários projetos, espero. As pessoas bem-sucedidas têm projetos na vida. Só que ela não passa o dia inteiro realizando atividades de um projeto. Ela tem aquilo que a gente chama de operações do dia a dia. Você escovar os dentes, tomar banho, almoçar, jantar, não é um projeto, é uma operação do dia a dia que te garante as condições de vida, de sobrevivência naturais da espécie. Assim como qualquer organização, você tem um conjunto de atividades cotidianas necessárias para o funcionamento daqui. Nós chegamos aqui, estava a luz acesa, o ar-condicionado ligado, a sala limpa, etc. Isso aqui não é um projeto para isso estar ligado, etc. Isso daqui é uma operação do dia a dia. Então, se, além disso, você tiver projetos que te façam sair do status que você está para chegar em outros, é o projeto que vai te levar lá. Tem pessoas, né, é comum, sua área de psicologia, diz assim, puxa vida, mas eu estou insatisfeito com a minha vida, tal. O que você está fazendo diferente? Nada. Se você continuar fazendo tudo igual, os resultados serão exatamente os mesmos. Ou você muda a forma de fazer, os resultados não mudam, né? Então, não sei se respondi, é mais ou menos isso. Pois não. Eu tenho uma pergunta que é um pouco relacionada, assim, lembrando um pouco o Gaia, a inovação, e eu também sou da parte de inovação da onde eu trabalho. Eu sou da área de alimentos, né? E toda essa metodologia de gestão de projetos, e aí estendendo até para as outras coisas com relação a relações humanas ou equipe, como que fica a questão da inovação? Porque eu acho assim que é um pouco engessado em termos de projeto. Então, tem um projeto que você sabe exatamente o título, onde você quer chegar, etc. Quando chega a questão da inovação, eu gostaria, assim, qual a contribuição que traz na questão dessa formalidade toda? Essa pergunta é extremamente interessante e bem atual. Não sei se vocês têm ouvido falar de um negócio chamado Design Team, né, pensando os projetos de uma forma diferente. A inovação deve se constituir num projeto. Deve. Porque há um momento inicial especulativo, entre aspas, meio especulativo, que vai desenvolver a inovação. A partir de uma, entre aspas, luz que essa especulação te gere, você deve buscar formalizar um projeto para avançar.
uma das ferramentas hoje em dia desenvolvida é essa questão do design thinking. Ou seja, você tem alguns processos que estão capacitados, que te dão segurança, te dão tranquilidade, está na zona de conforto, e você vai sair dele, você vai mudar, você vai experimentar. Isso constitui inovação. Nós vamos trazer algo novo. E você, em muitos casos hoje em dia, até por questões de mercado, não tem tempo de muitos testes. Realmente você vai pôr o produto e vai avançar. E esse trabalho de legitimação de processos ainda não implementados é hoje um campo, vamos assim dizer, muito interessante de projetos. Inclusive, recentemente, foi traduzido, acho que o ano passado, para o Brasil, um livro do... Perdão, me fugiu. Eu não estou nervoso, mas o sítio lá entupiu. É um rapaz de Harvard, lá da parte de inovação, depois eu passo por e-mail aí, que modela estes projetos. Tá? Onde eu quero chegar? Inovação, a partir da primeira especulação que surge uma luz, ele roda dentro de uma ferramenta de projeto com toda tranquilidade. Há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar gerenciamento de projeto e o PMI, PMBOK, eu fui informado que um programa seria um conjunto de projetos. E aí, quando você definiu o programa como uma coisa diferente, eu fiquei... me gerou uma certa confusão. Você pode diferenciar, que me falaram programa, vamos dizer, de defesa ambiental, então tem o projeto de recursos hídricos, projeto de saneamento básico, aí vai. Então, são os diferentes projetos para um programa. Sim, eu tinha esse conceito anterior. Mas é verdade, muitos autores usam esse conceito de uma reunião, um conjunto de projetos, chamado de um programa. Eu, particularmente, acho que não é tão adequado, mas existe isso. E é uma dissonância, eu usando o linguajar ali, de conceitos. Assim como tem aí as questões se perguntar o que é estratégia, eu conheço 36, 38 que eu tenho anotadas conceitos. Né? Existe isso. Agora, eu acho didático, por exemplo, programa de televisão. Programa de televisão. Até o programa de televisão, ele está na grade, tem o horário, tem o dia e tem a formatação. Isso é um programa. Tá? Para você pôr aquele programa no ar, você teve um projeto lá atrás que no dia tal esse programa estreou. Né? E quando esse programa vai terminar, né, vai depender de outros fatores. Exatamente, exatamente. Então, a definição que eu vi de programa seria um projeto mais abrangente? Pode ser o que no linguajar aí de TI, um cockpit, uma central de gestão de vários projetos. Um monitoramento maior, principalmente quando você o projeto é muito grande, você faz um break, vai quebrando ele, né? Vai separando em partes. Como que se resolve um grande problema? Transformando ele num monte de pequenos problemas, né? E às vezes cada probleminha desse você vira um projeto para chegar na solução. Meu nome é Antônio Álvaro, da incubadora de empresas de Santa Bárbara do Oeste e Unimap. A apresentação foi toda baseada no PMI, PMBOK, que apareceu há bastante tempo. A minha pergunta é a única metodologia de projetos para o terceiro setor? É a melhor? E as outras metodologias existem? Veja, existem procedimentos, esboços de processos, talvez esqueci, perdão. O Sérgio tem até mais conhecimento do que eu. O PMI, o PMBOK, que é hoje, ele tem a facilidade de você encontrar softwares disponíveis para rodar tudo isso, né? Então, eu não sou tão velho assim, mas quando eu me formei, a gente fazia tudo na mão, tudo planilha. Nós fazíamos rede PERT, CPM, não sei se alguém já ouviu falar esse palavrão,
caminho crítico, etc., dataC do datatarget, tudo na mão. Entrava na sala aqueles projetos enormes, aqueles papéis enormes. Então, a questão, quando você pensa em tecnologia, do que eu conheço, pode ser que exista algo que eu não conhecia ainda, eu recomendo o PMBOK. A organização que eu dirijo é bastante ampla, com bastante heterogeneidade, e nós criamos, em 2009, um escritório de projetos, que é o nome usual que o pessoal fala, numa posição de staff, onde qualquer projeto de qualquer área sobe, entre aspas, para esse escritório de projetos para rodar nessa metodologia. Então, 2009, 10, 11, 12, já temos quase 4 anos de experiência e melhorou muito nossa performance. Ok? Bom dia, meu nome é Frank, sou pesquisador aqui do centro. A minha pergunta vai a todos. O uso do capital social, a observação do capital social como um potencializador de ações de gestão, de execução de projetos e tal, na sociedade contemporânea, é uma tendência sem volta? Vocês encaram isso? Que essa questão do uso que é um paradigma que vem se falando há alguns anos, da inteligência coletiva, do explorar a criação distribuída, a criação colaborativa. Isso é uma tendência, inclusive na questão da gestão dos projetos, tanto dentro das organizações, quanto a relação entre elas. Pelo menos o que eu venho pesquisando é que parece que é um caminho meio que sem volta em relação a isso. Como que vocês veem esse cenário assim, atual? Eu acho que o Paulo é mais preparado aí para essa resposta. O que eu penso é o seguinte, uma forma, de novo, simples sem ser simplista. Não há nada que a gente se proponha a fazer na dimensão organizacional que a gente faça sozinho. Possível hoje, né? Você precisa de recursos, você precisa de pessoas. Então, essa questão do capital social passa por todos esses pontos levantados aqui. Liderança, desenvolvimento de equipe, etc. Se o sujeito não está predisposto a conviver, ele vai ter problema de trabalhar. Então, a convivência, e aí o líder é o guardião, na minha opinião, responsável por esse ambiente saudável de convivência, tem que ser uma regra implícita a qualquer coisa. Ela pode ser a melhor técnica do mundo. Se ela não souber conviver, ela não trabalhará comigo. A não ser que tenha um recorte muito específico de alguma coisa que a gente põe ela numa sala, a mesa dela virada para a parede e ela vai executar aquela atividade. O que hoje em dia praticamente acabou. O que hoje em dia praticamente acabou. O conceito de célula. Pegue fotos antigas dos escritórios, você via a mesa virada para a parede, as pessoas no canto. Hoje as pessoas estão juntas. Por quê? Porque há essa gama enorme de especialidades de informação, de fluxo, de tudo isso. Então, o ambiente corporativo, com certeza, não sobrevive sem o que, pouco que eu entendi da tua pergunta, você chama de capital social. Isso é a minha opinião, mas acho que é importante os demais complementarem. E aí eu vou pedir licença a todos vocês para seguir para um outro compromisso e fico à disposição para uma outra oportunidade. Tem meu e-mail lá no slide, os slides estão à disposição. Isso, ela está à disposição ali de todos, ok? Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Só complementando essa questão que você colocou, do trabalho mais social, dentro das empresas, já pelo menos há uns 10 anos, isso que nós vimos é uma evolução da gestão de projetos, vamos dizer, o que foi feito nos anos 50, 60, 70, mas de 2000 para cá existem os chamados métodos ágeis, né? Então, que essa estrutura que a gente vê no PMBOK, ela fica mais flexível. A figura do gerente do projeto deixa de ser uma figura de liderança para ser uma figura de facilitador, e o próprio grupo é mais responsável pelos resultados do projeto.
até mesmo na gestão de projetos já existe, né? Por exemplo, com métodos ágeis, essa quebra um pouco dessa estrutura mais rígida que o PMBOK prevê. Então, hoje, nas empresas, se você vai visitar, você vai ver uma parede está cheia de post-it lá, que são exatamente as atividades que o pessoal, o grupo, está fazendo para entregar naquele sprint, né? Que é basicamente um intervalo de 2 semanas em que o pessoal vai entregar alguma coisa para ser utilizada. Então, os paradigmas eles evoluem com o tempo, é natural, né? Então, a gente hoje vive um paradigma de abertura e os projetos eles vão acabar, já estão e vão acabar refletindo cada vez mais essa condição atual. A primeira grande sociedade que se estabeleceu foi a família, né? Então, antigamente, nós tínhamos o ourives, cujo filho se tornou a pessoa que lidava com joias, e o neto se tornou design de joias. Mudava o nome, mas fazia-se a mesma coisa. Isso foi se ampliando, né? E, na medida em que nós vivemos em comunidade e foi se abrindo as várias formas, deixou-se de ser tão poucas opções, foram surgindo várias formas e houve uma liberalidade do próprio pensamento, é inevitável que haja o quê? O que nós estamos vivendo. Nesse período de transições, muitos conflitos. Mas eu não acredito que nós consigamos chegar a ponto comum se não olharmos pelo aspecto da cooperação, do compartilhar. As empresas que estavam voltadas à competitividade, elas estão fadadas a diminuírem, terem cada vez mais baixos resultados. A competitividade, gente, é o primeiro passo da rivalidade. Então, eu não consigo ver, e na minha experiência de consultório, não vai para frente se não houver isso. Então, esse capital social ele está borbulhando, são várias e muitas opções existentes, defesas irracíveis até, de formas de se pensar, desprezando as coisas boas que cada uma possa ter. Mas vai haver um momento, isso é inevitável, onde essas coisas vão se assentar e nós vamos encontrar um caminho que será muito mais produtivo para a nação humana. Essa é a... Eu quero fazer um comentário aqui, juntando algumas falas que foram ditas. E, pegando aqui, o Paulo comentou uma coisa que a gente vê no mundo corporativo, organizacional, mesmos conteúdos com novas embalagens. Eu também estou há pouco tempo nessa área, acho que não chega nem a 40 anos que eu estou trabalhando na área. Como você. É pouquinho tempo. E eu posso constatar a verdade disso aí. Porque o que acontece é que as pessoas em geral e a literatura ligada ao mundo da gestão, elas são extremamente superficiais, de maneira que nós estamos sempre trabalhando, a gente fica sempre no rótulo. Então, a gente só lê a caixinha, não entende o que tem lá dentro. Então, vai acontecendo, as ondas vão acontecendo, é exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada, só que ninguém entende. Então, começa, acaba, as pessoas estão exatamente da mesma maneira. E não tem jeito de ser diferente. Por que haveria de ser diferente? As empresas têm que produzir um produto e entregar para o mercado. O que é a empresa? É um sistema social, com objetivos estruturados. O que pode ter assim de tanta novidade? Praticamente nada. Os princípios são muito semelhantes. Então, por exemplo, esse conceito, né, que foi perguntado aí, o capital social, é um conceito super importante, porque está ligado com o fenômeno da cooperação. Mas são coisas que acontecem, já aconteceram sempre, desde lá, provavelmente, quando foram construídas as pirâmides no Egito, deve ter tido lá mecanismos de cooperação. Capital social é cooperar. E aproveitar, melhor dizendo, aproveitar os mecanismos de cooperação, abrir um pouco mais as fronteiras.
E é muito importante isso, principalmente nós estamos num centro de pesquisas, porque no mundo de hoje, o que nós temos de grande novidade realmente é a velocidade das mudanças. Mudança sempre houve, mas a velocidade da mudança aumentou. Então, é muito mais difícil a gente se aprofundar, ter determinadas competências, e é muito mais fácil, então, estabelecer parceria. Então, em vez de se querer dominar tudo, a gente vai buscar determinadas parcerias. Por exemplo, o pouco que nós ouvimos aqui, o Paulo, e exatamente por causa desses dias, né, que eu tenho de experiência, aí, como eu falei, não chega nem a 40 anos, a gente percebe que a clareza com que ele transita pelos conceitos, a simplicidade com que ele consegue colocar, mostra para mim que ele tem um nível de domínio sobre esses aspectos que eu, pessoalmente, vou demorar muito tempo para alcançar. Então, se eu preciso de alguma coisa assim, e preciso, então é muito mais fácil eu me aliar a ele, desenvolver esse capital, né, canalizar esse capital social ou capital de relacionamento, né, do que tentar eu mesmo sair do meu foco principal para dominar essa competência. E isso é uma prática que a gente busca aqui no CTI, eu estou até falando um pouquinho a respeito disso, na sessão também merchandising, né, fazendo uma propaganda, porque é assim que nós trabalhamos aqui no CTI, sempre através de redes, de cooperações, né, aqui dentro mesmo existem algumas pessoas que a gente já estabeleceu parcerias ou está estabelecendo. Mas, assim, além disso, o grande alerta procura não mergulhar em toda essa nomenclatura que tem por aí. A maioria delas é bolha de sabão. Não tem conteúdo nenhum. É novo nome para a mesma coisa, incluindo inovação, que é um conceito importante. O que é inovação? Mudança. Então, a gente se bate, a gente fica discutindo, tal. É mudar as coisas, projeto, mudar produto, mudar processo, mudar mecanismo, é mudança. Mudança. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Tá? Teoria de gestão de mudanças existe desde que a administração foi estruturada como uma disciplina. Então, se você pegar textos de 1910, está tratando do assunto. Em 1927, Schumpeter falou que é hoje uma das referências nessa área de 1927. Né? Inovação como destruição criadora. Ele tem uma visão, em 1927, de inovação que a grande maioria das pessoas, até hoje, ainda não conseguiu alcançar. Ainda tem uma visão super limitada do que é inovação. Isso é inovação, isso é melhoria incremental, isso é desenvolvimento organizacional. Então, é isso que eu tenho percebido, aí na minha prática. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os palestrantes, né, ao professor Marcos e a sua equipe, pela mais uma manhã de inovação. Né, e dentro do tema que nós estamos falando aqui sobre gestão de projetos. Quando a gente olha no papel, você fala, nossa, isso aqui tem tudo para dar certo. E muitas vezes acaba não dando certo. Um dos pontos primordiais para o resultado positivo no final é o capital humano, é a pessoa. Então, minha pergunta vai para o Sr. Paulo. Né? Como que a gente pode estar agindo, certo, para que a gente possa ter o melhor das pessoas, que elas possam se dar melhor de si mesmo, certo, do projeto, do programa, certo, para atingir o sucesso? Boa pergunta. E se você tiver essa receita, me passa que nós vamos ficar ricos. Pergunta quanto tempo você tem para responder. Muitas vezes um projeto que tem tudo para dar certo, recursos financeiros, técnicos, tecnológicos, tudo fracassa por conta do comprometimento daqueles que estão envolvidos. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar na equipe que nós estamos formando é o grau de comprometimento de cada um.
Nós temos desde aquele que se sente como o dono do projeto e ele vai brigar e lutar para fazer as coisas acontecerem, até aquele que, quando você pergunta alguma coisa, ele fala, não sei, já deu 5 horas. Então, você tem que saber exatamente situar cada elemento da sua equipe para saber o que você pode esperar dela e como agir com cada elemento. Não adianta que nós não vamos ter nunca uma igualdade entre as pessoas. Nós vamos ter formas diferentes. E temos que aprender e aceitar de que nós, líderes, temos que agir diferentemente com cada um. Lembre-se do eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim. Quer, não quer, muda de equipe ou vai para o autoemprego. Não resolve. Por quê? O resultado do líder é o resultado da sua equipe. Então, não adianta você, se você não lidar com cada elemento da forma como funciona para cada elemento, você não consegue esse resultado. Mas, para ficarmos no curto da sua resposta, da sua pergunta, é avaliar o grau de comprometimento de cada um. Uma vez me pediram para olhar uma pessoa que estava para ser demitida de uma instituição pública, a CODESP, um senhor que faltava 2 anos para aposentar. E o diretor cismou, porque só ouvia na porta da marcenaria fumando e não ia trabalhar. E o outro diretor me chamou e falou, vê o que você pode fazer, porque dizem que órgão público não manda embora, manda sim, é mais complicado, e esse diretor já está mexendo os pauzinhos para demiti-lo. E eu fui conversar com o gerente desse senhor, e ele falou, olha, ele está com a mulher no hospital, fase terminal de câncer, isso foi em 77. Não, 87. Final de 87. E está em fase final de câncer, é apaixonadíssimo pela mulher, tem mais de 50 anos de convivência em comum. E aí eu fui conversar com a pessoa. E ele falou, já sei o que o senhor veio fazer aqui. O senhor veio falar para mim trabalhar, né? Falei, não, eu vim ver o que está fazendo com que você fique tão introspectivo como cada vez que eu paro o carro, vejo você, que ele ficava bem num ponto que... E usei isso. Bom, ele começou, depois de alguma resistência, a falar da esposa e do que significava e que ela estava no hospital. Tal. E eu sabia que esse hospital era do próprio convênio da CODESP. Eu virei para ele e falei, bom, mas me parece que, apesar de todo o amor que você tem, você está negligenciando um ponto muito importante. Né? Ele falou, qual? Do atendimento à sua esposa. Ele falou, qual? Eu falei, você tem patrimônio, você tem condições de manter a sua esposa internada e tendo a assistência médica que ela tem hoje, se você perder o emprego? Porque ele falou para mim, não importa, pode mandar embora, eu estou perdendo o que é de mais importante na minha vida, emprego não é nada. Tá? E aí ele parou. Falei, você sabe que se você for mandado embora, o convênio médico é cortado imediatamente e você vai ter que arcar com isso. Bom, esse rapaz, esse senhor, ele ficou mudo, virou para mim e falou, o senhor me deu um peso muito grande para pensar. No dia seguinte, eu cheguei, ele não estava lá fumando. Deixa eu passar uns dias, aí eu fui lá conversar com ele, o gerente, já passei pelo gerente, ele estava trabalhando, e quando eu cheguei nele, ele falou, olha, eu tenho que te agradecer, eu não tinha pensado e realmente eu não tenho condições disso. Então, nós temos que olhar para cada um como e o que motiva esse um, sabe? E usar isso. Já teve cara que o grande sonho da vida dele era o barco que ele estava construindo, estava fazendo, e o salário dele era todo para isso. A mulher trabalhava para manter a casa e ele todo dia para isso. E um dia eu perguntei para ele, você está preparado para interromper o seu projeto? Como assim? Você vai perder o emprego, cara. Ou você modifica o seu comportamento e se envolve mais com as coisas que estão acontecendo, ou, naturalmente, você vai ser eliminado da equipe. E ele, para não perder, ele começou a trabalhar, e muito bem. Então, nós temos que identificar o que move cada um e conversar na linguagem desse um. A pessoa, muitas vezes, está pouco interessada em fazer os quadradinhos, mas, por trás disso, existem coisas que ela se interessa muito, e ela passa a fazer isso por conta daquilo.
Pegando uma carona também nesse comentário do Paulo, para a gente, né, nessa parte de gestão, tal, que não é da área da psicologia, não é? Mas para chegar nesse ponto de você conseguir ter uma conversa dessa e conseguir colocar, olha, eu consigo entender você, passa por um trabalho, invariavelmente, de você fazer um trabalho com você mesmo, né? Porque tem esse eu sou assim mesmo, é uma coisa que a gente deve procurar investir para aumentar o nosso leque de opções, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa, né? A gente conseguir ler a situação, né? Então, a nossa preocupação, né, a parceria que eu tenho com o Paulo é essa, né? Então, a gente trabalhar o desenvolvimento tanto da parte processual, né, com o método, como é que você consegue fazer a gestão de projetos, mas também como é que você consegue as competências para conseguir fazer uma gestão, não só sua, mas também a própria equipe também participando para que a organização possa crescer. Sem esse trabalho, sempre vai acabar caindo em alguma coisa do tipo resultados pontuais, né? O que a gente espera é que a gente possa contribuir para que as organizações cresçam de forma constante, né? E é um trabalho a ser feito no dia a dia, né? Não se resolve de um momento para o outro. Parafraseando o Marco, esse é o nosso momento de merchandising. Tá? Há pesquisas que revelam que, após aplicado o treinamento de inteligência emocional, um volume aí de 16 horas, o resultado da equipe se tornou muito mais eficaz e duradouro. Tá? Então, ensinar. O treinamento faz o quê? Abre o horizonte para a pessoa, para ela poder se exercitar de uma forma mais prática e correta, mais adequada, né? Consequentemente, os resultados se tornam mais efetivos e aparecem mais rapidamente. Existe muita panaceia em termos de treinamento. Eu dou treinamento desde 87 para empresas e vejo assim absurdos. Né? E o treinamento acaba sendo algo desacreditado. Vou gastar dinheiro à toa, não, treinar tem que ser ali, no chão de fábrica, no escritório, né? Esse que é o treinamento. Quando você fala de ser humano e habilidades, né, potenciais do ser humano, você precisa dar a ele uma condição de reflexão sobre isso, para depois poder dar os passos práticos em cima disso. Então, o treinamento é algo que deve ser sempre considerado. Tá? Fazendo um comentário, assim, algumas coisas que foram faladas aqui, né? Com relação, primeiro, ao PMBOK, né? Então, por exemplo, para terceiro setor, se existem outros guias, né? Existe pelo menos uma associação europeia que tem lá um guia, mas não é muito diferente do PMBOK, os conceitos são mais ou menos parecidos, né? Hoje se fala muito do PRINCE, né? que é um método que é utilizado pelo governo da Inglaterra. A diferença básica qual é? Do ponto de vista do PMBOK, o PMBOK ele foi estruturado por uma organização de gerência de projeto. Do ponto de vista do PMBOK, a pessoa mais importante do mundo no projeto, num dos projetos, é o gestor de projeto. Sem ele, você não tem o projeto. O PRINCE ele foi criado pelo governo inglês. Do ponto de vista do PRINCE, a pessoa mais importante é o patrocinador, porque é ele que coloca o dinheiro no projeto. Mas, com essas nuances, o escopo, o risco, etc., tudo isso é considerado. Então, de alguma forma, eles são muito similares. Existe também uma outra associação europeia. Mas a questão você tem um guia com as melhores práticas. Você deve investigar para o seu tipo de projeto quais são as práticas que melhor se aplicam. Essa seria a ideia. Um comentário em relação aos programas, né? A gente trabalha com a definição do PMBOK. Então, você tem um projeto, você tem um resultado único. O programa é um conjunto de projetos que você gerencia. É melhor você deixar aqueles projetos juntos, eventualmente com um gestor único, compartilhando recursos, do que ter aquilo separado. E depois você tem um nível mais alto, que é o portfólio, que são todos os programas e projetos da organização. Essa é a definição, é o trabalho que a gente tem no PMBOK. Né? De um modo geral, eu acredito que com uma leitura do PMBOK seja assim possível que você já defina e esclareça muita coisa no seu dia a dia, assim, puxa, isso eu poderia utilizar no meu projeto, aquilo eu poderia utilizar, com certeza levará a benefícios.
Lembrando uma coisa, né? Às vezes o pessoal se refere ao PMBOK como uma metodologia. Não é. O PMBOK é um guia de melhores práticas. Existem metodologias que são a implantação, olha, por exemplo, riscos. O PMBOK dá melhores práticas em gestão de riscos. Uma metodologia, ela vai te dar assim, olha, esse aqui é o documento que você preenche, essa aqui é a estrutura da reunião que você utiliza para fazer a gestão de riscos. O Marco está olhando para mim aqui, acho que está na hora de encerrar, né, Marco? Não, estou te ouvindo. Até que está na hora, mas estou te ouvindo. Então, a metodologia não é o PMBOK. O PMBOK é um guia de melhores práticas. E aqui a gente deve pegar o que é interessante para o projeto e aplicar. A responsabilidade disso é do gestor de projetos. Né? Bom, do meu ponto de vista, eu agradeço a oportunidade ao Marco, se não tiver mais perguntas, e ficamos à disposição para voltar no futuro para outros eventos. Okay? Bom. Falar mais alguma coisa? Muito obrigado pela atenção de vocês e também, a qualquer momento, é só nos conectar. Opa, anotaram aí? Eles falaram que voltam. Então, eu agradeço a presença de todos aqui e eu quase todas as manhãs da inovação eu estou, né? Sou um dos organizadores. E em praticamente todas, como hoje, eu vou embora com vontade de mais. Né? Então, hoje, especialmente, foi um dia muito, muito bom. Eu senti assim que as palestras estavam saborosas, meio essa palavra, a palestra estava saborosa. E, por isso, eu agradeço, em especial, o Arnaldo, que já saiu, o Sérgio, o Paulo, e a quem eu peço uma salva de palmas. E eu imagino que todos vocês aqui já estejam cadastrados na nossa mailing list. A gente tem uma programação. Em julho teremos mais um evento. E quem ainda não respondeu o questionário, por favor, fazê-lo e entregar aí na recepção. Um abraço e até a próxima.